riquezas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Meu nome é Fabiana Marta, sou formada em psicologia, pós-graduada em psicologia junguiana e também aromaterapeuta. Tenho dito, né, que sempre vou deixar um mini, na descrição, um mini texto ali com algumas aptidões minhas para vocês saberem um pouquinho mais do que eu faço, que não é pouca coisa, então é sempre bom a gente estar, né, trazendo essa informação. E hoje, conforme prometido, eu vou falar com vocês de óleos essenciais, especificamente o Lípia Alba, que é o que eu estou usando já tem um pouco mais de 7 dias, tá? Nosso companheiro Lípia, eu vou tentar chegar aqui pertinho para ver se vocês conseguem ver o rótulo dele, tá? Lípia Alba é um óleo brasileiro, né? Ele é muito comum, mas eu sempre vou orientar vocês, porque ele tem vários nomes, né? Ele é também chamado de melissa, erva cidreira falsa, ele tem vários nomes. Então, às vezes a gente fala assim, toma chá de melissa, é o Lípia Alba. Cuidado, porque como ele tem vários tipos, os quimiotipos também mudam. Então, quando eu estou falando desse Lípia que eu estou usando agora, é o que tem uma concentração maior de linalol. Então, os efeitos que eu vou partilhar aqui com você, porque eu vou trazer a minha experiência pessoal, um pouquinho da parte técnica, mas a minha experiência pessoal também. Eu estou falando desse óleo que tem como majoritário o linalol, tá bom? Então, assim, o Lípia, quanto óleo essencial usado de forma psicoaromaterapêutica, ele tem várias características como sedativo, ansiolítico. Então, ele é um óleo que ele dá essa acalmada. Ele também trabalha algumas questões físicas, dá para usar um pouquinho dele. Fabi, se a gente fosse pensar num sabonete, né, para região íntima, ele também é legal. Mas o que eu quero partilhar com vocês é os componentes químicos dele, um pouquinho da onde tem cada pouquinho de componente, em que óleos a gente também tem esses componentes e a minha experiência pessoal. Por quê? Porque a gente sempre vai falar tecnicamente que por observação clínica a gente vê tais e tais efeitos. E aí trazer a minha experiência pode fazer com que você consiga ilustrar isso de uma forma mais clara, né? Então vamos lá. O Lípia, ele tem como majoritário esse componente que é o linalol. Aonde a gente encontra linalol em abundância? No rude e no lavanda, na lavanda francesa, tá? O componente linalol, ele já tem um cheirinho bem floral, ele é sedativo, ele é calmante, ele é relaxante, então isso é uma característica do Lípia. Outro componente químico que a gente encontra em abundância no Lípia é o germacreno. O germacreno, ele é encontrado em abundância no ylang-ylang. Então, esses dois componentes químicos, eles juntos, eles já trazem esse aroma bem floral do Lípia. E o germacreno, ele atrai polinizadores e afasta pragas. Então, naturalmente, isso é uma das características que a gente sempre fala bastante no ylang-ylang, e que também está presente na composição do Lípia, né? Naturalmente é um óleo que vai. Eu sempre brinco que determinados óleos, quando a gente usa, eu tenho que sair correndo de abelhas, porque realmente você fica emanando aquele aroma, né? Aquele componente químico, ele está exalando ao seu redor. Então, isso faz o Lípia ter um cheirinho doce, mas arredondado, agradável, não pesa, né? Não é enjoativo. Mas tem dois componentes deles que eu considero o pulo do gato quando a gente vai falar de psicoaroma, né? Que é 1,8-cineol, que é um componente que você encontra muito no alecrim, no murta, principalmente no eucalipto, onde ele é o majoritário mora. O 1,8-cineol, eu falo que ele é o botão que liga o cérebro, né? 1,8-cineol, ele é um componente que ele tem até um cheiro que areja, né? Ele é descongestionante, ele é estimulante do sistema nervoso central. Então, ele é um componente que ele é leve, então ele sobe muito.
E quando a gente usa ele, fala dele em outros olhos, a gente sempre vai falar que ele é aquele que limpa a mente, que limpa os pensamentos, que traz essa sagacidade, que traz essa clareza na visão e principalmente uma objetividade no pensar. Então, 1.8 cineol, ele é um componente filtro que ele trabalha muito desapegado daquilo que não serve e coloca uma lente de aumento naquilo que você tem que ter foco, que você tem que ver com clareza, principalmente. Então, essa ação descongestionante, quando a gente pensa aqui nos assuntos do frontal, principalmente, e visão, todos os olhos que têm bastante componente, bastante porcentagem de 1.8 sinel, você vai perceber essa sagacidade. No Lípia, não é pouca quantidade. A gente tem 8% de 1.8 cineol. Então, a gente já percebe que ele é doce, mas ele é sagaz. E um outro componente que a gente encontra em grande quantidade lá no copaíba, também temos 5% no Lípia alba, que é o beta-cariofileno. Lá no copaíba, a gente vai falar muito que ele, por ser um componente de um óleo amadeirado, ele traz presença, ele traz mesmo. Ele é um potente anti-inflamatório, então ele fala muito de cura. Ele vai falar de defesas, porque ele também fala de tratar, né, questões de pele, fazendo a analogia, né? Mas eu percebo que ele é esse componente que ele traz presença, né? Que ele traz aterramento para o copaíba, né? Ele traz esse amadeirado do copaíba. Se a gente tem 5% no Lípia, perceba que ele também vai te aterrar, ele também vai te trazer para o presente, ele também vai te colocar presente nas questões do seu dia a dia, da sua vida, com as quais você está lidando. Só que suave, né? Porque além de ser em menos quantidade, ele tem todo esse floral arredondando e adocicando as suas ações. Então, pensando nas características do Lípia, a gente já sabe que ele é um óleo que ele traz muita transformação, presença e essa questão de ver com clareza, né? Dentro das explicações que a Dayana Petri traz para a gente, quando a gente estuda esse óleo, ele é muito associado ao animal xamânico da borboleta, porque ele traz transformação, né? Ele traz calma, leveza, transformação e a ação de polinizar, né, aquilo que a gente quer multiplicar na nossa vida. Então, naturalmente, ele traz um ponto de tranquilidade, né? Estou tranquilo, estou presente, estou respeitando o tempo e a fluidez das coisas, estou compreendendo aonde eu devo colocar a minha atenção e do que eu devo desapegar, porque nesse momento não é apropriado. Ele traz muito mesmo esse ensino sobre lidar de uma forma muito saudável com o tempo, né? De um modo geral, o LIP ele traz essas características. No meu uso, me veio muito intuitivamente de usar assim, a imagem toda hora, usa lípia, usa lípia. E quando eu fiz a minha formação em aromaterapia, ele ainda não era um óleo da linha. Então, eu usei ele quando eu fiz o Psicoaroma Brasil e depois eu não retomei esse uso. E aí me bateu de falar, bom, eu estava numa semana extremamente estressante, com muita coisa na cabeça e sem saber onde focar. E aí eu pensei, eu vou usar o Lípia para me dar uma principalmente tranquilidade. Na verdade, quando eu escolhi usar o Lípia, a intenção era tranquilizar-me. E aí foi muito interessante, porque o primeiro ponto que apareceu para mim, assim, que eu me percebi, foi de foi uma sensação de para, sente e respira, né? Era uma coisa que eu me via e me vinha toda hora esse comando de para, senta e respira. E quando eu me permiti fazer isso, eu percebi, porque a gente tem fluxos mentais, né? A gente tem conversas internas. Eu percebi uma coisa muito preciosa no Lípia, que é combater principalmente as nossas questões de vitimismo e codependência, dependências de um modo geral. Então, às vezes, sabe quando você está naquela fase do tudo eu, né? Só eu faço, ninguém me ajuda,
ou as coisas das parcerias, né, das ilusões que se criam, né, que porque você tem algo muito interessante para dar para o mundo, as pessoas ao redor, ou enfim, de um modo geral, tem que comprar a sua ideia com a mesma magnitude que você está vendo, e você acreditar que alguma coisa só vai dar certo se for naquela magnitude e se determinadas pessoas caminharem com você ou te apoiarem, né? Então tudo meio que vai tomando uma proporção que você se distancia da meta e da execução, porque tudo está num tamanho muito maior do que deveria. E aí Lípia, ele vem trazendo para a realidade, falando, olha, o que é seu depende só de você. Então ele vem trazendo esse potencial de ação que eu acho que essa casadinha desses 4 componentes químicos, né, a leveza e a doçura do linalol, a prosperidade do germacreno, a limpeza mental do 1,8 cineol e a presença e aterramento do beta-cariofileno, traz para essa coisa de volta para você e fala, tá, você quer chegar lá, mas o que você tem aqui que só depende de você e que você já pode ir executando? Outra coisa que ele trouxe foi essa questão do tempo. Não importa se você... porque às vezes o nosso desejo... Eu, por exemplo, eu tenho uma característica muito criativa. Então eu crio com muita facilidade. As coisas aparecem por insight numa velocidade muito grande na minha mente. Só que entre você ter um insight, você executar e você ter o retorno daquilo, é aprender a lidar com os ciclos, né? Com o tempo. Então o que às vezes acontece? A ansiedade, ela vem de você já receber um insight de algo que você teve como ideia, já algo pronto, mas aí você tem que começar do zero. E aí é interessante pensar na analogia da borboleta como animal xamânico, porque a borboleta, para ela virar borboleta, ela foi lagarta. Ela teve que esperar a sua situação, ela teve que se entender como um ser que tinha muitas potencialidades para serem desenvolvidas, mas que precisava de tempo para maturar. E o tempo da lagarta para olhar para dentro de si é justamente a sua fase do casulo, que ela mesma constrói. Então ela mesma sabe que é ela quem tem que entrar nesse casulo para se trabalhar nas suas características e depois nascer como ser polinizador de possibilidades também. Então, pensar na borboleta não só como um arquétipo de transformação, mas também de prosperidade, vem bem a calhar. É interessante, né? Que eu acho que a gente não fala muito disso, mas principalmente eu que tenho aqui um pé de maracujá no meu quintal, bem pequenininho, mas tenho, e é a borboleta que faz a polinização, né, do maracujá. E também procria, né, no pé na folha de maracujá, porque é uma das folhas que ela escolhe para colocar o seu ovinho. E aí, pensando na lagarta, antes de ser casulo, ela foi ovo. Olha que louco isso, né? Trazendo essa analogia para o Lípia alba, o Lípia, ele traz essa certeza. Eu senti muito isso nesses dias, essa certeza de que você é capaz, essa certeza de que você tem as aptidões que sim, você sabe que tem, acreditar em si mesmo, mas também a responsabilidade de começar a executar a partir do que você tem, a partir do que você é. Esse pé no chão, mas não é um pé no chão como o vetiver, por exemplo, de aterramento profundo. Começa, vai executando, vai fazendo essa organização que veio através da energia da junção, né, do beta-cariofileno com 1,8 cineol, mas com a doçura do linalol e do germacreno, de tipo, legal, vou fazer desse jeito, dá um conforto, pensando no germacreno até como um componente do ylang-ylang, dá essa atitude relaxada, essa sensação de fluidez, mas ele tem uma sabedoria alta, que é uma sensação de tá tudo bem, vai dar tudo certo, confia e segue. Né? O que é para ser, né? Traz essa coisa da sincronicidade, o que é para ser vai acontecer, o que não é para ser agora, uma tranquilidade de ou deixa para depois ou deixa a natureza do universo levar embora. Então, esses dias que eu tenho usado Lípia, alba, eu acho que foi a semana que eu mais consegui ter clareza de organizar o meu cronograma da semana e falar, cada dia a gente vai executar assim, assim. Mas era para até sexta-feira. Não vai dar. Vai ficar para a semana que vem e tá tudo bem, vamos fazer hoje o que dá
e um autorrespeito muito grande, porque eu tenho uma natureza também, eu sou sol de casa 1, né, gente? Eu tenho uma natureza de passar dos meus limites com muita facilidade. O Lípia, ele não te traz uma sensação de limite, mas ele toda hora ele está te convidando também a você se priorizar e repor as suas energias e relaxar também. E se aí eu acho que vem essa coisa do casulo, e se recompor para você ter forças e energia para dar continuidade aos seus projetos. Então, ele é de uma sabedoria doce, que por ele também ser muito próspero e fazedor, eu não o colocaria no arquétipo da anciã, mas nesse arquétipo da mãe, que traz essa coisa da imperatriz, que sabe o tempo do solo, mas que também vai, planta as sementes, espera ela germinar, sabe o tempo da colheita, mas vai cultivando esse solo sem parar, de uma forma muito saudável e harmônica. Então, essa foi a minha experiência com Lípia, que eu estou partilhando com vocês, para vocês entenderem na prática qual que é o funcionamento psicoaromaterapêutico desse óleo no comportamento, no tratamento terapêutico, que é a proposta da terapia com aromaterapia, com os óleos essenciais, tá bom? Bom, para quem... Ah, Fabi, como é que se usa? Bom, eu uso sempre no difusor pessoal, né? Uma gotinha de óleo essencial por dia, dá para usar também no sabonete, dá para usar também no aromatizador de ambiente, mas eu recomendo que você sempre consulte um aromaterapeuta para usar óleos essenciais. Por quê? Porque isso tudo que eu estou te falando, que eu uso, é por conta do autoconhecimento e de ser uma profissional da área. Às vezes você vai usar um óleo essencial aleatório e não vai se perceber nessas características, né? Então é importante que você sempre tenha um acompanhamento para que um profissional, um facilitador, comece a te puxar também essa autopercepção e você perceber como esse óleo vai profundo, tá bom? Porém, o Lípia, ele é um óleo considerado seguro. Eu sempre ressalvo que, assim, não use em excesso nenhum óleo essencial. Como o Lípia tem uma certa quantidade de 1,8 cineol, é sempre bom ter cautela, tá? Mas ele é um óleo considerado seguro, não tem, até o presente momento, nenhum tipo de precaução severa que você tenha que tomar, só não use em excesso. Desde que você use dessa forma segura, uma única gotinha no difusor pessoal, ou até 3 gotas, de 3 a 5 gotas no dia ambiente, é tranquilo para você já ir sentindo esses efeitos. Uma outra prática que eu gosto muito é a vivência olfativa, onde você pode pingar uma gotinha de óleo essencial numa fita olfativa, ou numa haste flexível, ou numa buchinha de algodão e ficar inalando por cerca de 5 a 10 minutos e percebendo, né, o que vem ali para você de conteúdo interno, de relaxamento, se percebendo, né, durante essa prática. Também para autoconhecimento é muito legal, tá bom? Na dúvida, consulte sempre um psicoaromaterapeuta. Somos muitos, né? Por aí existe a possibilidade de atendimentos quinzenais, mentorias, consultorias, então você não está desamparado. Procure um aromaterapeuta, passe, né, qual que é a sua demanda e de repente esclareça aí se a Lípia Alba pode ser o mais apropriado para você. De acordo aqui com a minha partilha, se você se identificou, experimente, você não vai se arrepender, tá bom? Nos vemos na próxima, trazendo novidades aí sobre esse mundo diverso de possibilidades que é a minha vida profissional e os meus conteúdos, beleza? Beijo, até mais!